Shalom, shalom, a paz de Deus para todos. Aproveito para convidar aqueles que ainda não se inscreveram para se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos, eu convido todos para deixar o like. Vamos falar de louvor? O louvor é muito bom a gente louvar quando tudo vai bem, não é? Mas quando você decide, esse vai ser meu estilo de vida, eu vou louvar a Deus em todo o tempo, é uma decisão que vai te tornar uma pessoa mais forte e mais conectada com Deus. Mas tem que ser uma decisão mesmo, porque no momento em que as coisas não dão certo, você não sente nenhuma vontade de louvar. Você sente vontade de reclamar, você sente vontade de fazer aquela lista infindável de pedidos para Deus, mas louvar você não tem vontade. E na verdade, o que é louvar? Louvar é exaltar a Deus, lembrar de tudo aquilo que Ele fez e de tudo aquilo que Ele fará, tudo aquilo que Ele fez na sua vida ou que Ele fez na vida de outras pessoas. Por isso, o melhor salmo para a gente entender o que é uma decisão de louvar em todo o tempo é o salmo de Davi, o salmo 34. No versículo 1, Davi já sai falando para a gente qual foi a decisão dele. E ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha como ele enfatiza. Eu tomei a decisão, era isso que Davi estava dizendo. Tomei uma decisão, eu vou louvar o tempo todo. Tendo motivo ou não, eu vou trazer à minha memória o que me dá motivo para te louvar. Nos meus lábios vai estar sempre louvor. Por isso que quando perguntaram para Saul, precisava de alguém que tocasse para aliviar a opressão dele. E aí um soldado dele, um servo dele, falou que conhecia uma pessoa, que já tinha ouvido essa pessoa tocar e sabia que essa pessoa tocava bem. E ele estava se referindo a Davi. Mas Davi, ele não tocava em público. Davi, nesse momento, ele não fazia apresentações, era a vida íntima de Davi com Deus. Com certeza este homem passou por Davi em algum momento e ouviu Davi cantar e Davi tocar. Motivos, ele não tinha muito motivo para adorar a Deus, para louvar a Deus, porque afinal de contas ele estava sozinho, não tinha ninguém para ver, ele estava sozinho no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas eu quero te dizer que quando você toma esse estilo de vida, Deus vai começar a te favorecer, porque quando você não imagina, pessoas vão te favorecer simplesmente porque você está na graça de Deus. Deus, ele vai ter você como prioridade na vida dele. Imagina aquele filho que está sempre ali do seu lado, agradecendo. Você não se torna aquele filho que você quer fazer tudo por ele? Já normalmente nós queremos fazer tudo por todos os nossos filhos, mas aqueles que se achegam mais têm um carinho mais especial ainda. E Davi, ele tomou essa decisão: eu vou louvar em todo tempo eu vou ter louvor, seja no palácio como genro do rei, no deserto fugindo do rei, ou seja, no palácio de volta como rei, eu vou adorar a Deus. E ele mostra pra gente que ele não tinha momentos que ele não tinha motivo para louvar. E ele está escrito aqui no versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Você viu o que Davi falou? Com temores, os medos dele. Ele tinha medo, ele não era um super-homem. O que eu acho mais bonito na Bíblia é que mostra como cada homem e cada mulher era tão falho quanto eu e você. Com certeza, Davi, ele teve medo quando ele enfrentou Golias, quando ele viu a altura de Golias, ele teve medo, mas coragem é superar o medo. E coragem é você lembrar aquilo que te dá motivo para enfrentar. E para ele, o motivo era ir no nome de Deus. O motivo, ele perguntou, o que ganha o homem que vencer Golias? E falaram, não paga imposto, vai casar com a filha do rei.
Então, Davi, ele tinha a motivação de guerrear pela nação de Israel, ele tinha a motivação de poder beneficiar a sua própria família e ele mesmo ser beneficiado. Portanto, ele começou a louvar a Deus. Tudo bem, Golias é alto, mas as muralhas de Jericó também eram altas e intransponíveis, e o povo passou porque Deus derrubou as muralhas. Do mesmo jeito que Deus derrubou as muralhas, Deus pode derrubar Golias. Então, eu sei exatamente a linha de pensamento de Davi? Não. Eu não sei o que ele pensou para ele poder louvar a Deus em momentos de dificuldades, mas eu imagino dessa forma. Davi amava a palavra, então ele dizia: o mesmo Deus que ajudou e derrubou as muralhas de Jericó é o Deus que vai derrubar Golias. Isso é o que eu imagino. Ele pode ter pensado outra situação, mas quando eu estou com grande dificuldade, eu fico pensando nas pessoas que passaram essas grandes dificuldades. E não foram todo mundo. Você poderia contar muitas das suas dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho muitos problemas a enfrentar. Não sou diferente de vocês. Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho família com problema. E nós temos dificuldades, mas tome essa decisão: eu vou louvar a Deus, e você vai ver em cada dificuldade a boa mão de Deus. Foi assim, Davi, ele colocou os temores, e o que ele disse? Deus me acolheu. Mas qual foi a primeira decisão dele? Eu vou louvar em todo o tempo. Deus já mostrou em tantas ocasiões o poder do louvor. É uma ferramenta que você tem. Quando o povo de Israel estava com uma grande dificuldade, Josafá, o rei Josafá, tinha um inimigo a ser vencido. E Deus deu uma ferramenta para ele: olha, Josafá, vai ser da forma que eu vou te ensinar. Você coloca pessoas adorando, louvando na frente. Enquanto eles estiverem louvando, eu colocarei armadilhas para os inimigos. Foi assim que aconteceu, e a grande vitória que Josafá e todo o povo de Deus teve foi algo incrível. Então, use hoje essa ferramenta. Entre na presença de Deus louvando. Vamos ver o que Davi continua a ensinar no Salmo 34? Ele diz aqui no versículo 6, ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Você viu? Porque ele tomou essa decisão de louvar a Deus em todo o tempo e ter louvor nos lábios o tempo todo, ele não ficou isento de problema. Você viu? Ele está dizendo aqui: eu tenho aflição, eu tenho angústia, mas o bom é que eu tenho para dizer para vocês que Deus ouve e Deus livra. Todas as vezes ele poderia pensar em situações passadas. Eu tive um momento em que eu aprendi essa ferramenta da melhor forma possível. Todo mundo que me conhece aqui sabe que a minha família não era cristã e ninguém tinha apresentado ainda o evangelho para nós. E eu tinha muitos medos, assim como Davi. Eu tinha muita insegurança, muito medo. Eu tinha muito medo de perder os meus pais, porque os meus pais já eram... Eu sou a última filha de 5, e os meus pais já tinham idade avançada e eu não queria ficar sozinha. Eu tinha essa insegurança. Meus pais viajavam sempre e eu achava que adorar a Deus era eu acender uma vela e aquela vela iria livrar os meus pais de todo o mal. Mas não foi isso que aconteceu. Os meus pais sofreram um grande e gravíssimo acidente. Ficaram entre a vida e a morte vários meses. E minha mãe, ela recebeu quase 100 pontos no rosto. O rosto praticamente teve que ser reconstruído. Foi reconstruído o rosto da minha mãe. E eu vi que não era uma vela que ia fazer diferença. E depois, graças a Deus, apresentaram o evangelho. Logo em seguida, nos apresentaram o evangelho. E eu recebi vida e vida em abundância. E foi nessa ocasião que eu aprendi o valor da adoração. Sempre que eu me sentia insegura, eu falava: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor sempre guardou uma nação 40 anos no deserto,
O Senhor não pode guardar os meus pais numa viagem? Com certeza, por isso eu louvo o teu nome. Então louvar é uma decisão. E Davi, ele continua no Salmo 34, ele faz um convite para a gente. E é o mesmo convite que eu quero deixar para você nessa manhã. Provem e vejam, no versículo 8 do Salmo 34, provem e vejam que o Senhor é bom, feliz quem nele se refugia. Na versão que eu estou lendo, está escrito bem-aventurado é quem nele se refugia. Eu mudei propositalmente, falei feliz porque bem-aventurado é feliz. Então, você é feliz porque você se refugia no Senhor. Busque socorro no Senhor, confie no Senhor, prove e veja que Ele é bom. E louve ao Senhor em todo o tempo. E você vai ver grandes livramentos e a grande presença de Deus na sua vida. Agora nós vamos orar. Prove e veja que o Senhor é bom. Coloque agora aqui nos comentários todos os seus pedidos de oração, porque é para nós levarmos para a igreja e vamos pedir e louvar a Deus. Senhor, nós aprendemos nessa manhã a importância de louvar ao Senhor. Na beleza da tua santidade nós te adoramos e te louvamos pela tua fidelidade. O Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, foi fiel a todos aqueles que em ti confiaram. O Senhor permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Por isso eu te louvo por todos os livramentos que o Senhor já nos concedeu e pelos livramentos que o Senhor vai conceder. Colocamos agora na tua presença todos os pedidos. Entrego, Senhor, e coloco diante do teu altar, Senhor, e peço, favorece aqueles que estão te louvando agora, confiando no teu santo nome e adorando o Senhor. Como é bom saber que tu és bom em todo o tempo e vamos provar, estamos provando e vendo que o Senhor é o Deus de misericórdia, o Deus bondoso e o Deus fiel. E te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já nos respondeu, em nome de Jesus. Amém. Prove e veja que o Senhor é bom. Vamos assistir o vídeo das 18 horas ainda hoje, hein? São 2 vídeos diários. E eu te convido também a conhecer a área de membro, onde tem muitos cursos para você. Deus te abençoe.